Olá, muito bem-vindo a mais uma aula da nossa parte sobre Mindset na nossa escola online de negócios 8ps.com. Eu sou Conrado Adolfo e nessa aula a gente vai falar sobre Mindset e estratégia de uma maneira mais prática. Aula 1, você entendeu o que é Mindset, você entendeu o que é estratégia e por que Mindset e estratégia são tão importantes que você domine esses dois conceitos. E o Mindset está acima da estratégia. Agora na aula 2, a gente vai ver as duas relações que existem entre Mindset e estratégia, entre recursos internos e ambiente externo. Uma delas eu chamo de micro e a outra relação eu chamo de macro. É a micro-relação e a macro-relação entre recursos internos e ambiente externo. Como assim? Na micro-relação entre recursos internos e ambiente externo, você tem a sua mente como um recurso interno e o seu negócio como um ambiente externo. Existe uma estratégia que você tem que usar entre a sua mente e o seu negócio. A sua mente é o recurso interno, o seu mindset é o recurso interno e o seu negócio é o ambiente externo. Existe uma estratégia aí, entre essas duas coisas. Essa é a micro-relação entre recurso interno e ambiente externo. Micro porque está dentro de algo muito mais controlável. Uma outra coisa importante entre recurso interno e ambiente externo é que recurso interno você tem maior controle sobre ele. Ambiente externo, você tem um controle muito menor. Você não tem um controle total sobre o seu negócio como ambiente externo. Você não controla se um determinado colaborador ele vai pedir a conta naquele dia ou não. Você não controla se vai faltar luz e aí você vai ficar sem internet, sem luz, não vai ter muito o que fazer. Você não controla se vai, por exemplo, bater um fiscal na sua empresa. Esse é o seu negócio, um ambiente não muito controlável, mas razoavelmente controlável, porque no seu negócio você consegue tomar decisões. Agora existe uma macro-relação entre recurso interno e ambiente externo. Essa macro-relação é o seu negócio como recurso interno, como aquilo que você controla mais, e o contexto como ambiente externo. O contexto é a economia, o preço do dólar frente ao real, ou então a crise, o mundo fora do seu negócio. E existe uma estratégia para isso também. Então, mindset, a sua mente, influencia o seu negócio e o seu negócio influencia um pouco ou é influenciado no seu contexto. Então, de novo, mindset influencia o seu negócio e o seu negócio influencia ou é influenciado pelo contexto. É óbvio que o seu negócio também influencia a sua mente. Se a sua mente estiver forte, essa micro-relação entre mindset e negócio, a sua mente influenciará o seu negócio. Se a sua mente estiver fraca, essa relação, essa micro-relação entre a sua mente e o seu negócio influenciará a sua mente. Por exemplo, você tem uma equipe que está com um mindset muito para baixo, uma energia muito baixa. Se você não estiver forte o suficiente para você levantar a energia da sua equipe, ou seja, se você não for um líder forte o suficiente para mudar o seu ambiente externo, como o seu negócio, você tenderá a ficar com a energia baixa também. Quer dizer, você tenderá a ter a energia da sua equipe e não fazer com que a sua equipe tenha a sua energia. Isso tem muito a ver com a sua força mental. A sua força mental. Pense sempre nisso. Você tem que aumentar a sua força mental dia a dia. A sua mente influencia ou é influenciada pelo seu negócio. O seu negócio influencia ou é muito mais influenciado pelo contexto. Eu chamo de contexto a realidade fora, externa ao seu negócio. Então você tem uma estratégia de mindset para influenciar o seu negócio, ou seja, você vai casar mindset e negócio da melhor maneira, e aqui tem uma estratégia, esse casamento, para atingir um objetivo que é fazer o seu negócio performar bem. E você tem também uma estratégia
para o seu negócio no contexto, na economia, na realidade, naquilo que está fora das paredes da sua empresa, também é uma estratégia. A estratégia entre o seu mindset e o seu negócio é justamente como que você fortalece o mindset empreendedor. Essa estratégia se chama mindset empreendedor. Como é que você fortalece ele? E a estratégia que você vai usar entre o seu negócio e o seu contexto é a estratégia 8Ps, que é justamente a estratégia dos 8 passos: pesquisa, planejamento, produção, publicação. Então, você tem 2 coisas que você tem que fazer. A primeira é você fortalecer o seu mindset por meio do mindset empreendedor, para que você fortaleça a sua mente para influenciar o seu ambiente externo, que é o seu negócio, e você tem uma estratégia que é dos 8Ps, que você vai usar na macro-relação, que vai ser o seu negócio relacionado com o contexto, a realidade, o que está do lado de fora das paredes da sua empresa. Com isso, aqui nessa parte da escola online de negócios 8ps.com, o que você vai fazer é fortalecer a sua mente para que ela trabalhe a seu favor e não contra você. Muitas vezes, o empreendedor tem uma mente que trabalha contra ele. Imagine que você, como um empreendedor, você está trabalhando, mas a sua mente está sabotando você. É um jogo que eu chamo de soma zero, ou seja, é o 1 menos 1. Você contra a sua mente, é 1 menos 1. Agora, quando você faz a sua mente trabalhar a seu favor, você tem um jogo de soma 2, que é 1 mais 1, você e a sua mente trabalhando na mesma direção. E você pode me falar o seguinte: mas Conrado, peraí, tem um negócio aí. Eu sou a minha mente. Não, errado. Você não é a sua mente. Você é algo que está além da sua mente. O problema é que você percebe o mundo por meio da sua mente. Os seus sentidos é que trazem o mundo para a sua mente. Então, quando os seus sentidos é que trazem o mundo para a sua mente, a sua percepção de mundo é que fala que você está vivo. A sua percepção de mundo é que mostra que você existe, é que te dá a percepção de existência. A partir desse momento que você percebe a sua existência, a partir da sua mente, você começa a achar que você é a sua mente. Mas você não é a sua mente. A sua mente faz parte de você. Isso é importante que você entenda. Porque se a sua mente faz parte de você, você não é a sua mente, você controla a sua mente assim como você controla o seu braço, os seus dedos, a sua perna. Você controla a sua perna. Mas você vai falar: não, Conrado, quem controla a minha perna é a minha mente. A sua mente dá o comando. Você controla a sua mente para que a sua mente controle a sua perna, por exemplo. Eu recomendo que você escute essa aula algumas vezes. E por quê? Porque esse conceito ele é muito profundo. E uma vez que você entenda esse conceito, você vai conseguir entender também que você, mandando na sua mente, você se torna muito mais poderoso, porque você controla o órgão mais poderoso do seu corpo, aquele órgão que influencia diretamente o ambiente externo, aquele órgão que de fato tem uma maneira, um modelo de pensar, e esse modelo de pensar influencia o modelo de pensar de todo mundo que está à sua volta. Isso faz com que você lidere de uma maneira muito melhor. É importante que você entenda isso. Você não é a sua mente. Você é algo que está acima da sua mente e você controla a sua mente. Mas, Conrado, não entendo. O que é esse algo acima? Você está tentando entender. Você não tem que entender. Você tem que aceitar. Você vai ouvir essa palavra aceitação muitas vezes. Você tem que aceitar que você não é a sua mente. Não é um processo racional. Não é. Esquece a racionalidade nesse momento. Não é um processo racional. É um processo de sapiência, de sabedoria, de sentir.
Existe uma diferença muito grande entre conhecimento e sabedoria. Existe um conhecimento muito grande entre você racionalizar e simplesmente você saber que aquilo é verdade. O conhecimento ele é racional. Você tenta explicar as coisas. A sabedoria, ela é supra-racional. Ela está acima da razão. E não é a emoção também. Ela está acima disso. É algo que simplesmente é. Você simplesmente é. Ponto. Você não é a sua mente. Você é. E não tente definir o que você é. Você é e acabou. Uma vez que você tenha na sua mente a compreensão disso, você passa a mandar na sua mente. Porque aí a sua mente sabe que ela é menor do que você. Ela é a mente. Você é. É muito profundo esse conceito e eu quero que você pense nisso durante muito tempo. Durante muito tempo. Escute essa aula várias vezes. Então, com isso, a gente está falando da micro-relação, da estratégia entre recursos internos e ambiente externo. A micro-relação é a sua mente no seu negócio e a macro-relação é o seu negócio no contexto. A micro-relação é a sua mente no seu negócio, influenciando ou sendo influenciado, e a macro-relação é o seu negócio no seu contexto, influenciando ou sendo influenciado. Quando você é o líder da sua indústria, você está influenciando. Quando você é apenas mais um na maré, você está sendo brutalmente influenciado pelo contexto. E a partir do momento que você é influenciado pelo contexto, você vai segundo a maré. Se você é influenciado pelo seu negócio, a sua mente, ela acaba sendo liderada e não liderando. E a partir daí você tenta liderar pela força, sendo chefe e não líder. Quando você tem uma mente forte, clara, que você desenvolve os seus liderados, você desenvolve a mente deles, significa que a sua mente está no controle do seu negócio. Ou seja, é a sua mente que está influenciando as outras mentes, e não o contrário. Chegamos ao final de mais uma aula sobre Mindset, e o importante que você tenha entendido nessa aula é a micro-relação mente-negócio, recurso interno e ambiente externo, né? Mente-negócio, e a macro-relação, negócio e contexto, economia. É importante também que você entenda que a estratégia que faz com que a sua mente se adapte perfeitamente ao ambiente externo da micro-relação é o Mindset. Mente como recurso interno e negócio como ambiente externo, a estratégia se chama Mindset Empreendedor. É ali que você vai aprender a fazer esse encaixe de maneira perfeita. Quando você fala do seu negócio se encaixando perfeitamente no contexto, a estratégia são os 8 P's. Então a primeira parte que a gente está vendo é da micro-relação. Você tem que mudar a si mesmo para mudar o mundo. A micro-relação é a sua mente e o seu negócio. Para a partir daí, você atuar sobre o seu negócio com a estratégia 8 P's, para que daí você pegue o seu negócio e faça ele influenciar no contexto. E aí você tem uma outra estratégia, que é a estratégia 8 P's, que a gente vê na segunda parte da Escola Online de Negócios, 8ps.com. Primeira parte, Mindset. Segunda parte, Estratégia, 8 P's. E é importante que você tenha entendido nessa aula que você não é a sua mente. Você é algo que está acima da sua mente. A sua mente é a sua mente. Você é. Você sendo pura e simplesmente, você controla a sua mente. Não tente racionalizar isso, porque isso faz parte do campo da sabedoria, não do campo do conhecimento. Você é. Ponto. Aceite e a partir daí saiba que você manda na sua mente. E não se confunda com a sua mente. Chegamos ao final dessa aula. Um grande abraço e até a nossa próxima aula.